Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso foco vai direto para um dos organismos mais extraordinários e, sinceramente, mais misteriosos que a ciência já esbarrou. A gente está falando de criaturas invisíveis a olho nu, mas que já atravessaram milhões de anos de mudanças planetárias brutais. Eles resistiram silenciosamente a eras glaciais inteiras, extinções em massa e até transformações cósmicas. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso e desvendar os segredos dos tardígrados, os verdadeiros mestres supremos na arte de simplesmente existir. E isso já nos joga direto numa pergunta que não quer calar. Como exatamente um organismo minúsculo pode sobreviver a eventos catastróficos que erradicaram quase toda a vida complexa do nosso planeta? É um paradoxo gigantesco. Pensa bem, existe um contraste absurdo entre a aparente fragilidade de um bichinho que vive dentro de uma gota d'água no meio de uma planta e a reputação formidável de conseguir sair ileso das piores condições imagináveis do universo. Capítulo 1. O paradoxo do urso d'água. Para a gente entender essa contradição biológica, precisamos olhar para as bases. A biologia tradicional vive dizendo para a gente que seres muito pequenos geralmente são super vulneráveis a qualquer mudançazinha no ecossistema deles. Mas aqui, meus amigos, todas essas regras clássicas vão para o ralo. Eles medem apenas entre 0,05 e 1,2 milímetros, ou seja, vivem bem ali, no limite absoluto do que a gente consegue enxergar. Eles habitam esses mundos microscópicos e efêmeros, prosperando na umidade entre musgos, líquens e sedimentos. E mesmo sendo minúsculos desse jeito, o que rola dentro do corpinho deles é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. E a origem do nome deles, o filo tardigrada, é uma história à parte de tão genial. O nome vem da junção de duas palavras do latim, tardus, que significa lento, e gradus, que significa passo. Juntando tudo, temos aquele que anda devagar. É de uma ironia maravilhosa, né? A ciência pegar uma criatura que tem um metabolismo capaz de suportar a radiação e o vácuo do espaço e dar o apelido de urso d'água, ou pior, leitão do musgo com passinhos lentos. Foi um toque de humor sensacional dos cientistas. Agora, se engana quem acha que eles são só bactérias glorificadas. A biologia básica desses micro-animais prova que eles são super complexos. O corpo é todo segmentado, com 8 patinhas curtas, garras microscópicas bem ágeis e um exoesqueleto flexível que eles até trocam de vez em quando num processo de equidise. E tem mais, eles têm um cérebro dorsal, um sistema nervoso estruturado para processar respostas visuais e estímulos químicos super rápido. E o sistema digestivo? É de cair o queixo. Eles usam estiletes perfuradores, tipo umas microagulhas mega precisas para capturar comida. Basicamente uma máquina de caça completinha, só que em miniatura. Capítulo 2. A ciência da criptobiose. O que a gente realmente quer saber agora é o como. Como eles conseguem sobreviver a tudo isso? Quando o naturalista Lázaro Spallanzani viu tardígrados ressecados ganhando vida com um pouco de água, lá nos anos de 1770, ele jurou que estava havendo uma ressurreição microscópica literal. Mas a mágica atende por outro nome, criptobiose. Não é retorno do mundo dos mortos, é só um estado metabólico extremo e absurdamente inteligente. A atividade interna do bichinho cai vertiginosamente para menos de 0,01% e eles perdem mais de 95% da água do corpo. É um botão de pausa na biologia. Eles literalmente enganam o tempo e a morte. Para entrar nesse modo de suspensão, que a gente chama de estado TUM, o organismo faz uma coreografia em 3 passos. Primeiro, retrai todas as patinhas. Segundo, contrai o corpo inteiro, ficando super exprimido. E terceiro, reduz drasticamente qualquer parte vulnerável que pudesse ficar exposta ao ambiente letal afora. Olhando por um microscópio, eles ficam parecendo umas sementinhas secas e mortas, só aguardando pacientemente a água voltar para ligar o disjuntor da vida de novo. Mas não pensem que eles só aguentam a falta de água, não. Eles têm modos de sobrevivência específicos para praticamente qualquer apocalipse. Tem a anidriobiose, para quando não tem água nenhuma, a criobiose, para encarar o congelamento extremo ao nível calota polar, a osmobiose, que entra em cena em ambientes de salinidade letal, e a anoxibiose, que garante que eles continuem lá, intactos, mesmo se acabar todo o oxigênio do ambiente. Gente, eles literalmente carregam um canivete suíço biológico para sobreviver onde quase todo o reino animal pereceria. O grande truque de mestre para tanta resistência acontece lá no nível molecular. Existem umas proteínas especiais, únicas dos tardígrados, chamadas de TDPs. Quando a água vai embora, em vez das células secarem, murcharem, rasgarem por dentro, adivinha, essas proteínas incríveis assumem o lugar da água. Elas estabilizam tudo lá dentro e disparam um processo chamado de vitrificação biológica. Basicamente, o interior da célula vira uma espécie de vidro natural. Tudo fica travado no lugar certinho, blindado, até a crise passar. É fantástico.
E essa blindagem serve até contra radiação intensa. Olha só, normalmente, quando qualquer célula é exposta a muita radiação ultravioleta ou ionizante, o DNA simplesmente quebra e se despedaça. Mas com tardígrado, a história é outra. O corpo dele aciona uma proteína chamada DSUP, que significa supressora de danos. Ela abraça os cromossomos como se fosse um escudo de força, permitindo que eles sobrevivam a milhares de grays de radiação. Para colocar isso em perspectiva, essa é uma carga que desintegraria as células do corpo humano em segundos. Capítulo 3. Sobrevivência extrema e espaço. Então, se eles têm defesas tão surreais, o que acontece se a gente tirar essas pequenas fortalezas da Terra e jogar no cosmos? Parece roteiro de filme, mas é ciência pura. Tudo começou com a descoberta pelo naturalista Gois em 1773. Damos um salto para 2007, quando a Agência Espacial Europeia teve a ideia insana de expor esses bichinhos ao vácuo implacável do espaço. O resultado? Sobreviveram. Encararam radiação cósmica pesada e o Sol batendo direto sem filtro atmosférico nenhum e continuaram firmes. Não é à toa que hoje a própria NASA está estudando a bioengenharia deles de perto. Os limites que a ciência já testou beiram o ridículo. A gente está falando de organismos que aguentam temperaturas chegando pertinho do zero absoluto. E no outro extremo, passam de boa dos 100 graus Celsius, mais quentes que água fervendo. Como se isso não bastasse, suportam pressões mecânicas que amassariam os submarinos de aço feitos para mergulhar mais fundo que a Fossa das Marianas. Aquela vitrificação celular que acabamos de mencionar é exatamente a barreira mágica que não deixa o corpo deles virar gelo cortante ou ser esmagado. Mas calma lá, a gente precisa derrubar um mito importante aqui. Os tardígrados não são imortais. Eles são incrivelmente difíceis de matar sim, mas têm limites biológicos reais. Se eles ficarem muito tempo num calor extremo direto, ou se os danos se acumularem por muitos anos, ou pior, se a reidratação não for feita direito, eles morrem. A fama de invencíveis é totalmente condicional. Só funciona se eles conseguirem entrar perfeitamente naquele estado de criptobiose. Capítulo 4. A filosofia da resistência. E por que isso importa tanto para nós? O grande lance é pegar todo esse poder e aplicar na nossa tecnologia. Estudar esses bichinhos não é só uma curiosidade biológica, é olhar para o futuro da nossa biotecnologia. Por exemplo, descobrindo como eles viram vidro e pausam a vida, os cientistas já estão desenvolvendo métodos para preservar vacinas vitais em temperatura ambiente. Imagina a revolução de não precisar mais de cadeias de refrigeração caríssimas. E não para por aí. Estudos de reparo genético, preservação de órgãos para transplante e até formas de proteger astronautas no futuro. Tudo graças a um animalzinho que vive no musgo. Fora dos laboratórios, tem uma lição filosófica linda nessa biologia toda. A existência contínua dos tardígrados por tantos milênios prova pra gente que a verdadeira capacidade de prosperar não é só sobre ser o mais forte e sair atropelando tudo. Não é sobre dominar um ambiente pela força bruta. A grande sacada é a adaptação genial. É saber a hora certa de recuar, de se encolher e simplesmente esperar, em silêncio e segurança, até a pior das tempestades acabar, para aí, sim, voltar a viver em equilíbrio. O que naturalmente nos deixa com uma pergunta para pensar. Frente à imensidão dos desastres terrestres, das condições letais de outros planetas e da vastidão gelada e sombria do cosmos, a insistência silenciosa dos tardígrados muda toda a nossa definição de habitável. Sabendo que a vida consegue criar sementes tão indestrutíveis, até que extremos inimagináveis será que a biologia consegue chegar? Nós aqui agradecemos a companhia de todos em mais essa imersão fascinante na ciência. A gente se vê na próxima.